Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Estúdio Impulso e hoje vamos falar sobre mais um tema interessante. Infelizmente, estamos desfalcados Novamente. só que hoje trocamos as peças, o Emílio não está, mas o Marcão está aqui. Muito bem acompanhado. E hoje vamos falar sobre férias coletivas. Marcão, suas considerações iniciais, seu boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo. Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, igual o Danilo falou, né? É um prazer estar aqui novamente, né? Tá difícil, né, juntar os três de novo, né? Estamos fazendo revezamento, que nem o time do Palmeiras. Tá trocando, mas estamos sem ganhando. Isso é o que importa, né? Então, acho que hoje o nosso tema é férias coletivas. Acho que é um tema, embora pareça simples, né? Mas sempre tem alguma dúvida, sempre tem algum questionamento. E sempre está mudando, né? Dentro de legislação, mas principalmente dentro dos tribunais. Dos tribunais, porque embora a gente tenha a legislação simples, né? Seca que a gente fala, que é da lei, é o que está ali na CLT nossa, né? Que é que o empresário segue, que é que o funcionário tem ali de conhecimento para reivindicar, né? Mas tem aquele seco lá, só que no tribunal sempre tem interpretações, sempre dá tem brecha para interpretações. Brecha, sempre tem aquela exceção da exceção da exceção, então isso abre aquele monte de processo, também abre aquele monte de dúvida, né? E aí eu vou perguntar para você então, para começar, para quem não está ali ligado, para entender a diferença entre férias individuais e férias coletivas, só para o pessoal se sintonizar para a gente poder entrar. É importante, né? Que a gente fala, é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa, né? Se fosse a mesma coisa, não tinha nome diferente. Né? Bom, vamos partir pelo princípio mesmo do comum, né? O que é o comum? É as férias individuais, né? Que é aquele funcionário que ele foi contratado para ele trabalhar registrado por tempo indeterminado, né? Então ele entra na empresa, ele vai trabalhando lá por um ano. A partir desse primeiro ano, ele tem o que a gente chama de direito adquirido, né? Ele fez o período suficiente, né? Vamos dizer, período aquisitivo para usufruir das férias. Exato. Então, a partir de um ano, ele tem as férias, né? Trabalhou um ano inteiro, ele tem a obrigação agora, o empregador, né? A empresa, de fornecer as férias ao funcionário, né? E como funciona isso, basicamente, né? Completou um ano. Aí, dentro desse próximo ano, ele obrigatoriamente tem que tirar as férias de 30 dias, né? Lógico, ele pode vender, né? Ele pode fracionar as férias dele, né? Lógico, dentro do período mínimo, né? Vamos pensar que ele divide em dois. Um período ele tem que ter, no mínimo, 10 dias, no outro 20, né? Ou ele faz 20 e depois 10, né? Então, dentro desse primeiro ano, ele tem o período, a aquisição. Dentro do próximo ano, ele obrigatoriamente tem que tirar. Ele não pode deixar vencer duas, né? E uma observação importante. Quem decide dia de férias não é o empregado, é a empresa, tá, pessoal? É a empresa. Lógico que, assim, pode ser conversado, tudo é válido, né? Eu posso tirar pode ser acordado, vamos dizer assim. Vou tirar no carnaval, vou tirar... Aí, se a empresa tá bom para a empresa, tá bom para você, legal. Mas quem determina as férias é a empresa. Lógico, tem algumas regrinhas de... não pode tirar... O início das férias não pode começar num feriado, tem que ser dias antes, nem final de semana, né? O pagamento das férias, né? Que é o salário adiantado, mais aquele 1/3, né? Que é mais 30%, que é o adicional de férias, tem que ser pago também tudo junto. E tem que ser pago em 48 horas, né? Antes do início das férias. Dias úteis, né? Em dias úteis, lógico. Então... Agora vamos resumir. Isso, resumindo, então. Então, o que é as férias individuais? Aquelas férias que o empregado ele adquiriu o período de aquisição e ele vai e tira as férias, né? Quem vai determinar é a empresa e tem essas regras. Então, a relação empresa e único empregado. Isso. E os dois negociando ali, o empregado com o seu gerente, o supervisor, resolveu, tirou as férias, seja o que for, né? E as férias coletivas? Agora, as férias coletivas, ela é quase igual. Só que acontece... Férias coletivas, o que presume? O coletivo. Então, é todo mundo tirando férias junto. Ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, tá?
Então, a gente vai ter alguns casos do empregado, por exemplo. A gente vê muitas empresas dando férias coletivas, né? Principalmente no setor químico, industrial, né? Esses setores, né? Normalmente, eles dão férias coletivas, né? Automobilístico também, né? Montadoras, eles também são empresas que também dão muitas férias coletivas. O que acontece? Chega final do ano, 30 dias, todo mundo de Tira férias juntos. Todo mundo recebe lá, todo mundo junto. Às vezes é 30 dias, realmente, todo mundo ali tirando férias junto. Pode ser também menos de 30. Pode sim. As férias coletivas, igual as férias individuais, elas podem ser fracionadas. Né? Também observando 10 dias mínimos de um período para o outro. Né? Perfeito. Então, ele tira 10 ou, em outro período, tira 20. Mas, resumidamente, então, férias coletivas é aquele onde todo mundo tira férias e não precisa, né? Ah, Marcos, mas o funcionário entrou em outubro. Em dezembro tem as férias coletivas. Ele vai trabalhar? Não, ele vai ter as férias coletivas Não também. precisa, não tem período aquisitivo de férias coletivas. Aquele período de um ano igual o individual Ele pode tem. ter entrado uma semana antes Exatamente, e já está enquadrado a tirar férias né? coletivas. Ele entra lá em novembro e em dezembro ele pode ter umas férias coletivas, né? Então, as férias coletivas basicamente é isso. E também não é opcional. Não é opcional. Tem que, né, desde comunicado, tudo certinho, tem que aderir e participar. E, assim, hoje em dia, a maioria das empresas elas não praticam muitas férias coletivas, né? A maioria sempre trabalha com individual, porque é mais fácil, né? A férias coletiva ela tem que ser acordada, né? Tem que ter o sindicato junto. Então, a maioria das empresas hoje não trabalham com férias coletivas, mas ainda assim tem empresas que trabalham e mesmo assim gera problemas na justiça, de toda forma. E às vezes a empresa também prefere, então assim, antes de começar as perguntas, resumindo, o próprio nome já diz, férias individuais, é a única pessoa dentro do período aquisitivo, enfim, aquelas regrinhas que o Dr. Marcos explicou, e as férias coletivas é para o grupo, para a empresa como um todo, que pode ser ou deve ser seguido pelos empregados dentro dos limites da lei. Colocando isso, aí agora a gente vai entrar em onde dá problema. Em algumas setões mais peculiares. E aí, um tema que é bastante discutido na Justiça do Trabalho, e tem algumas decisões recentes que vem pontuando e talvez aí engessando o entendimento, que é o quê? Férias coletivas. As férias coletivas têm que ser para a empresa geral, ou seja, 100% da empresa, ou as férias coletivas podem ser setoriais, ou seja, um setor específico da empresa tem férias coletivas e o outro não. O que nós temos? Temos alguns julgados recentes, né, que determinou que pode ser setorial. Pode. Né? Então, assim, uma empresa que tem, vamos dar, 10 departamentos, 10 setores, um de montagem, um de fabricação, um de vendas, né? Que também tem o vendas, o pós-venda, né? O RH, diretoria. Então, vamos setorizar. Vamos usar. A empresa tem 10 setores. Ela quer dar férias para 3 setores. Ela pode? Os últimos entendimentos, sim. Já foi pacificado, já tem súmula no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância aí, que discute a lei trabalhista, tirando o STJ, o STF, que pode discutir alguma coisa depois, se envolver alguma coisa constitucional ou outra coisa. No TST, eu acho que não tem nenhuma discussão pacífica ainda. Né? Acho que a gente está vendo alguns julgados do Tribunal Regional. Tribunais né? regionais, sim. É isso. Então vamos lá. Resumidamente, né? Então, a empresa ela pode escolher o setor da empresa, né? Escolhe lá o setor que ela quer, né? Ou às vezes por necessidade ou por estratégia, né? Fala assim, esse setor aqui vai ter férias coletivas em dezembro, outro em janeiro. Então, desde que seja setorizado, todo mundo do setor tirando férias coletivas, 100% do setor. 100% do setor é permitido. É permitido esse fracionamento dentro da empresa. Né? Igual a gente falou o que pode. Agora, o que não pode? O que não pode é o quê? Eu pegar lá um setor de montagem, por exemplo, 100 funcionários. Né? Aí eu vou dar férias coletiva para 80 e vou deixar lá 20 trabalhando. Isso não vem sendo bem visto na Justiça do Trabalho. Tanto que pode pegar o quê? É porque 80 está de férias e 20 se a coletiva tem, teria sido né? todo mundo. Então, basicamente há um entendimento de que isso às vezes pode ser até discriminatório com esses 20,
né? Qual que é a diferença desses 20? Por Por que eles estão 80. trabalhando, né? Por quê? Então, isso pode gerar um problema para a empresa. Isso pode gerar problema na sua empresa. Então, tome cuidado, você empresário que está pensando em fazer isso, tá? Que isso pode gerar problema, porque pode ser uma forma de encarar isso como uma discriminatória ao funcionário que está trabalhando, né? Ainda mais se tratando de uma férias coletiva, né? Pode até gerar uma indenização por danos morais aí Sim, futuramente. por causa de um descuido. Uma coisa muito simples, Simples. né? Uma coisa muito simples, que não tem necessidade de ter um errinho desse que pode gerar uma indenização alta, então não é legal. Mas de toda forma, então, tem esse problema inicialmente. E também, se porventura a empresa fala lá, então para os 80, então vocês estão de férias coletiva e os 20 vão trabalhar. Os 20 são obrigados a trabalhar? O que acontece com esses 20? Se recusar a trabalhar. Bom, se eles se recusarem a trabalhar, hoje ainda não há algo muito, igual o Danilo falou, muito específico para o que vai acontecer com esse pessoal, né? Que se recusar a trabalhar, tendo visto que seus colegas de trabalho estão em férias coletivas. Então não há um entendimento pacificado ainda, pelo que a gente estava acompanhando. Né? Isso. Mas se eles se recusarem, o que vai acontecer? A princípio, a empresa poderia mandar eles embora, né? Por insubordinação, talvez, né? Dependendo do caso, exato. Mas, talvez, se eles entrarem com a ação judicial pedindo a reintegração, muito provavelmente eles vão conseguir reverter, ou até ajustar a causa. discutir a questão da indenização. Exatamente. Então, é um problema para a empresa muito grave isso, tá? E agora, então, a gente pensou assim, então, se esses 20 agora que a gente está no nosso exemplo aqui, se eles se recusarem, talvez a empresa vai mandar eles embora, por justa causa, por insubordinação, ou por falta, seja o que for, mas há um grande risco desses funcionários entrarem com ação judicial, ou até o sindicato, né, acompanhar uma situação dessa, ou, né, seja o que for, ter uma fiscalização forte sobre isso, e essa pessoa conseguir a reintegração, ou até a reversão da justa causa, igual o Danilo falou, e também uma indenização por danos morais. Uma indenização. Que, de toda forma, não é legal. Né? Ou, vamos pensar agora, se esses 20 funcionários trabalharem, né? Não, eles não vão discutir, não querem procurar sindicato. Vamos trabalhar para não ter problema. Vamos trabalhar para não ter problema. O que acontece? Né? Que acontece? Eles vão receber como hora normal, ou eles são considerados como se eles estivessem também em período aquisitivo? Muito interessante, né? Muito interessante esse ponto. Né? Então, são pessoas que deveriam estar de férias, não estão de férias, estão trabalhando e também não vão procurar justiça porque não querem. Enfim, vamos cumprir as ordens da empresa, vamos trabalhar. Ordem da empresa, exatamente. O que acontece com esse funcionário? Bom, a princípio, há um entendimento do que a hora trabalhada dele é em dobro. Tá? E não vai ser prejudicado o direito dele a férias futura. Então, assim, se eu entendi, eles optaram em trabalhar, não vão discutir com a empresa. Então, eles vão trabalhar, por exemplo, os 10 dias, vão receber o dia dobrado. Eles vão receber o dia dobrado. E esses 10 dias que todos os outros tiraram, eles não vão perder, eles vão poder tirar depois. Eles vão contar com um período para ele tirar férias posteriores. Perfeito. Né? Então, é algo muito interessante. Né? Muitas empresas erram nesse ponto. Né? Abre brechas para ações judiciais. E, assim, a gente sempre está vendo que indenização por danos morais está cada vez caindo, né? Não tá tendo muito entendimentos bem mais, visto, principalmente, né? por algumas situações aí que... Antigamente a gente via muito, qualquer processo, dano moral de 20, 30, 40 mil, aí chega na sentença, o juiz não dava com medo de sabor, ou entendia que não foi provado nenhuma situação que gerasse o dano moral, né? Então, o dano moral hoje em dia ele está bem difícil de ser provado. E ainda bem, porque, porque era uma indústria, né? Sim, aquela indústria do enriquecimento ilícito, né? Igual a gente colocava, a gente via, né? Mas, de toda forma, o que acontece? A partir do momento que você tem uma discriminação, isso aí é pesado no tribunal. Porque, ainda assim, isso é bem protegido, né? Então, se realmente configurar que 20 pessoas não tiraram férias coletivas por ato discriminatório, se lógico, principalmente funcionários se configurar isso. Está configurado essa discriminação, isso vai gerar indenização por danos morais, com certeza. Né? Então é isso que a gente sempre fala, né? A empresa bem organizada não tem esses problemas. Não. Então aqui a gente está aqui para isso, para dar dica a vocês de empresas e, por tabela, os funcionários aí para ter o conhecimento também. Porque eu acho que que eles podem fazer que não pode fazer. Quanto mais pessoas ter conhecimento, é melhor para todo mundo. Exatamente. Né? Então, eu acho que o nosso resumo de hoje seria isso. A gente explicou aqui o que são férias individuais e o que são férias coletivas, a diferença entre elas.
alguns pontos importantes das férias Onde dá coletivas, problema, pode né? dar problema, a questão do que pode ser setorizada, o entendimento está tendendo a poder ser setorizado, não precisa ser o 100% da toda empresa. parar, não precisa. Não. A importância de, se der férias no setor, que seja para todo mundo, que não seja tirado uma porcentagem desse setor que continue trabalhando. E se for a trabalhar, tem que ser pagar em dobro e ainda a pessoa tem direito a férias. Então, esse é um resumo geral. Para finalizar, uma pergunta. A diferença de férias coletivas e recesso, Importante, muito importante. para finalizar. Recesso é aquele dia que a empresa ela pontua como facultativo, né? Exemplo, ontem teve feriado, né? A empresa falou assim, às vezes para a empresa o fato de funcionar, né, tá ali em operação, às vezes pode ser mais custoso para a empresa, né? Toda aquela movimentação de alimentação, faxina, empregado, deslocamento, transporte, né? Do que então, ficar um dia... toda essa dinâmica, toda essa estrutura da empresa, às vezes, para um dia só de trabalho, não compensa. Não compensa. A maioria das empresas fazem esse cálculo, né? E o empresário ele consegue fazer isso, é bem básico, né? Então, às vezes, para ele lá, teve o feriado, né? Que esse feriado aqui não é um bom exemplo, porque ele não é um feriado nacional, ele é um ponto facultativo. Isso. Né? Mas vamos pensar num exemplo, né? O feriado caiu na quinta. O feriado caiu na quinta. Na sexta-feira, eu não quero colocar a produção hoje. Vou dar como recesso. O recesso nada menos que o dia que o patrão lá, o empregado... decidiu não abrir a empresa. Não abriu a empresa. E o que acontece? O recesso, ele é o quê? Ele é o dia que o patrão pensou em deixar para o funcionário para não abrir a empresa. Só que esse dia, né, essa folga que a gente pode assim dizer, né, esse recesso, essa folga do recesso, ela não pode ser misturada com férias ou com férias coletivas. Uma coisa é o recesso que o patrão deu lá para o funcionário. De um dia, de 2 dias, né? 2 enfim. dias, 3 dias, né? Outra coisa é as férias coletivas. Então, se eu tive um recesso numa sexta-feira, de um feriado que caiu na quinta, eu não posso descontar do meu funcionário depois nas férias. Eventuais férias. Não pode. Então, a diferença é o quê? São duas coisas diferentes. Né? Embora seja uma folga... Embora todo mundo não trabalhe, mas assim, o recesso eles vão receber normalmente, não vai ser descontado de férias. Né? Hoje a gente vê muito, né, as empresas que elas fazem. Né? Então, tirando essa parte de dúvida de o que é recesso e o que é férias coletiva. Né? São duas coisas bem diferentes, como a gente explicou. Né? Muitas empresas hoje, quando vai dar o recesso, ela troca com o funcionário, faz um acordo com o sindicato para pagar em outro dia. Né? Às vezes tem algum feriado... às vezes um feriado municipal eles de trabalham e jogam esse feriado assim, para... Eles trocam, faz a substituição. A compensação, mas não, vamos dizer, isso não deixa de ser um recesso. Então, o que quer dizer? Recesso não tem nada a ver com férias e se você deu recesso, você não pode descontar do seu funcionário nem nas férias individuais e nem nas férias coletivas. Né? São dois institutos bem diferentes, apesar que a gente confunde, né? Pô, ele ficou em casa, não pode descontar? Não pode. Tá? Você pode fazer outras coisas que o seu advogado ou o seu RH vai analisar melhor, né? Trocar feriado, igual o Danilo falou, mas de toda forma não pode ser discutido se o recesso pode ser descontado em férias. Isso não pode. Né? Perfeito. Se descontar é errado. Perfeito. Pessoal, acho que a gente conseguiu explicar bem, né? De forma bem simples, então, né? Objetiva. Então, se ficou dúvida, que vocês comentem, deixem nos comentários, mandem e-mail, enfim, o que vocês acharem melhor. A gente está aqui para esclarecer. E se vocês acharem relevante esse tema e quiserem algum ponto mais específico que a gente aprofunde, também deixa aqui nos comentários. Então, antes de eu finalizar, vou pedir para o Marcos fazer sua consideração final. E aí a gente finaliza. A dúvida principal é, o Emílio hoje, ele está de recesso, ele está de férias... Eu vou responder. Ele tá de babá. Ele tá de babá. Tá cuidando do filhão lá. Tá. Agora, se ele tá recebendo isso da esposa, eu não sei. Então, ele não sabe. Não dá pra saber. Comenta aí. Aí você comenta aí depois. O que é você hoje? Era recesso, férias, ordens, né, do patrão, superiores. Ordem superior. Mas brincadeiras à parte. Né? Então, acho que hoje o tema foi interessante, embora ele pareça simples, né? Mas pode gerar problema. Ele é complexo, né? Que a gente pode falar assim, aonde pode dar o problema, né, que é o que a gente falou hoje, né, aonde pode ter alguma dúvida do empresário, como que ele pode proceder, aonde ele vai proceder. Então, acho que essa é a parte principal, né, tomar conta do patrimônio da empresa de todas as formas, fazer tudo dentro da lei, porque
realmente uma ação trabalhista hoje tem o potencial de quebrar empresas, né? Então, tudo que você puder fazer para evitá-la, né? Lógico, trabalhando dentro da legalidade é a melhor coisa do mundo. Então, eu acho que o recado principal é esse, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então, é isso. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um tema polêmico, bastante importante para você empresário, para você trabalhador. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar bastante. Se você gostou desse conteúdo, da explicação daqui do Marcão, deixe seu like. E, se você tiver dúvida, comente. Então, os nossos agradecimentos para vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.